Política e religião. Eu vou só fazer um reparo aqui que eu acho que algumas pessoas ou alguns angolanos já devem ter esquecido. Muita gente se lembra do massacre de Calupeteca. Esse massacre de Calupeteca ainda está nas nossas cabeças, mas existem pessoas que já se esqueceram também de um dos maiores massacres que aconteceu em Calomboloca. Eu naquela altura tinha 12 anos. 12 anos. Neste dia o meu pai não dormiu em casa. Neste dia o meu pai preparava o culto do dia seguinte. E o meu pai não voltou para casa. É como pelas rádios nós ouvíamos que há massacres. Os cristãos da igreja toquista estão a ser massacrados. Eu era uma criança. Tinha 12 anos. E durante esse tempo todo, eu vou assistindo as notícias. Ligo a TPA. Encontro dos líderes religiosos com o presidente da República. Por que os líderes religiosos estão preocupados com a política? Qual é o interesse desses líderes religiosos na política? E eu vou fazer também a pergunta ao contrário. Qual é o interesse dos políticos na religião? Em 45 anos de independência, os povos não se manifestavam. Os nossos pais diziam assim, não fale de política. Não falem de política. Éramos proibidos. E acordávamos com um canto ou uma música de manhã de impor medo às crianças. Do galo voa. Se algumas pessoas se lembram. Eu pergunto-me, será que essas igrejas trabalham para o governo? Lembram-se ou não têm memória dos massacres que os governantes fizeram? O de Calupeteca atual e o de Calomboloca Bom Jesus passado. Isto tem a ver com a igreja toquista. Eu fui filha do primeiro pastor daquela igreja. O pastor, quem é esse pastor? Vocês vão se perguntando. O meu pai chamava-se João Francisco, mas era apelidado como João Batista. Eu estou muito triste ao ver alguns líderes religiosos a fazerem um papel ridículo. Qual é o interesse da política nas religiões?
as manifestações começaram. Têm medo das próximas eleições e estão preocupadas com as religiões. Por quê? Para que esses líderes induzam os seus membros para votarem no Partido X. E vou relembrar aqui uma coisa que eu tenho cá, um apontamento. A dona Josefa, a política no feminino. Ela diz que as igrejas têm muitos seguidores. Engraçado que hoje em dia certos religiosos são seguidores ou são adeptos. Por isso é que o governo agora está interessado a se sentar com os religiosos. E algumas igrejas também em Angola fazem com que famílias sejam destruídas, fazendo crer que existe um milagre urgente, existem promessas que essas pessoas têm que ofertar os seus bens nas igrejas, que algumas pessoas cegamente estão a perder tudo. É que algumas mamães esquecem que têm famílias. Elas preferem sacrificar os seus filhos, deixarem esses filhos com fome para dar o dízimo nas igrejas. Essas pessoas são obrigadas a trabalharem para as igrejas. Será que o governo não vê isto? Será que o governo não analisa? Será que o governo não tem mãos a medir para encerrar essas igrejas? É muita família que está a ser destruída em Angola. Há muita família que está a ser destruída em Angola com promessas de líderes religiosos, a promessa, a riqueza. Nas igrejas nós não temos que ir buscar riqueza. Ultimamente as pessoas perderam o senso de responsabilidade. Ultimamente as pessoas perderam a noção das coisas. Ultimamente essas igrejas já não têm valor. Essas igrejas fazem com que as pessoas estejam na dúvida o porquê. Eu prefiro rezar em minha casa, em vez de sair e idolatrar alguns que se chamam de líderes, se apelidam de líderes religiosos, que de líderes religiosos não tem nada. E alguns líderes se aproveitam de certas pessoas, mulheres frágeis, que têm problema em seu lar. E eles dizem que vão abençoar essas pessoas. E eles usam essas pessoas. E quando der por conta, estão envolvidas com os líderes religiosos, com os tais profetas que se dizem que são profetas. Isso é uma lástima. É que as pessoas estão cegas. As pessoas já não sabem o que fazer, querem angariar bens materiais com urgência. Deixam seus filhos a passarem fome
porque tem que dar o dízimo, porque isto está escrito na Bíblia. O Deus não recebe dinheiro. O Deus não recebe dinheiro. O dinheiro foi feito pelos homens. E algumas igrejas funcionam como fonte de lavagem de dinheiro. Algumas igrejas existem para destruir famílias. Tem que haver um limite de igrejas em Angola. Há alguns que se dizem líderes ou profetas de teologia, não sabem nada. Não sabem nada, alguns são curiosos. Um líder religioso tem que saber o que o membro dele faz. O porquê que essa pessoa não veio. Será que está doente? Faça uma visita como antigamente se fazia, visitas. Olha, vamos visitar a irmã fulana, vamos visitar o irmão fulano. Hoje em dia isso já não existe. As igrejas estão, neste momento, a fazer um abocanhamento de bens das pessoas. Até a pessoa mais miserável. Triste. Nós, a humanidade, estamos doentes. Estamos muito doentes. Por quê? Porque nós não estamos a saber distinguir o que é religião, o que é a política. Qual é o nosso papel enquanto religiosos? Qual é o nosso papel enquanto deputados políticos? Tem acontecido muita atrocidade. Essas igrejas têm que ser todas fechadas. E eu vou me dirigir também para aquele líder religioso da igreja toquista. Eu tinha que ter vergonha de se lembrar de alguns assuntos que já lá se passaram. Por isso é que a igreja toquista dividiu-se por várias filiações, porque havia traidores esses que fizeram com que os outros morressem em certos massacres. Traidores esses que têm duas faces, política e religião. Muitas famílias estão a ser destruídas em Angola. Mamães abrem os olhos. Ninguém aparece com milagres já. Ou tu dás um carro e a sua casa que Deus vai te dar de volta ao dobro. O Deus não dá carro. O Deus não dá casa. O Deus te mostra caminho para a solução dos teus problemas. O Deus não te dá uma casa com piscina. As casas são feitas pelos homens. Como é que Deus vai te dar uma casa com piscina? E há mamães que esquecem as suas vidas maritalmente em casa. Há mamães que esquecem os seus deveres em casa. Há mamães que esquecem que esses 3 horários que as igrejas têm é para aquelas pessoas que não foram às 6 ou não foram às 8, vão ao meio-dia. E é para aquelas outras pessoas que não foram ao meio-dia, vão às 6 da tarde.
E é para aquelas pessoas que não foram às 6 da tarde, vão às 8 da noite. Não é as mães ficarem cegamente ocuparem os horários todos religiosos da pai para a igreja. Esquecem-se que tem a sua vida. As pessoas têm que deixar de ser cegas em certas situações. Todo cristão tem a sua vida particular. Seja cristão, seja não cristão. Para além do trabalho, temos a outra vida particular. Esta vida que nós queremos subir tão rápido, sermos ricos tão rápido, fazerem vasectomias, não sei lá o quê, porque não podem ter filhos, porque senão os filhos vão sofrer. Os filhos só sofrem quando os pais querem que os seus filhos sofram. Separado ou não, os filhos só sofrem quando os pais fazem com que os filhos sofram. Esses pais que levam seus bens nas igrejas sabem muito bem que estão a penalizar os filhos. Mas quanto mais têm, mais querem, dá nisso. E quando se dão mal, querem vir falar ao público porque a igreja fez isso. Mas, como já existem muitos casos sobre isso, o governo ou as autoridades tinham que investigar, tinham que mandar fechar essas igrejas, porque muitas igrejas estão a fazer com que alguns indivíduos percam tudo, perdem o sentido de viver, perdem o sentido do que é ser religioso. Estamos a acreditar em certas coisas que não é verdade. Milagres rápido. Promessas que são realizadas. Que tipo de promessa? Quando uma pessoa está doente, primeiro vai ao médico. Depois pede a Deus. E Deus ali sim vai olhar por ti. Muita gente deixou de falar com os seus irmãos, com os seus primos, com os seus tios, com as suas mães, porque o profeta X disse que está a ser perseguido por fulano de tal. Porque quem está a fazer isso é a tua tia, quem está a fazer isso é o teu pai, quem está a fazer isso é o teu irmão, quem está a fazer isso é o teu vizinho. As pessoas têm que deixar de ter as vendas nos olhos, as pessoas têm que acordar. Isso não pode estar a acontecer em Angola. Há muitas igrejas que têm que ser fechadas. Há muitas igrejas que é fonte de lavagem de dinheiro. Há muitos líderes que têm vidas particulares. Estragam lares de alguns membros por promessas que não são promessas. Por milagres que não são milagres. E algumas irmãs se tornam
mulheres destes tais líderes, com quem diz, eu tenho um marido de casa, eu tenho um marido da igreja. Abram o olho, irmãs. Se a irmã não foi na igreja de manhã, vai à tarde. Se a irmã não foi à tarde, vai à noite. A irmã não tem que ir em todos os horários religiosos. Assim não és a mais ou a menos religiosa. Há que ter atenção. Não é porque a irmã não foi hoje que amanhã vai ser menos religiosa. Nós não temos que ir para esses sítios em busca de fortunas. Oferecer tudo o que nós temos por milagre. Deixar os nossos filhos com fome porque quero riquezas rápidas. Deixem de ser gente que não raciocina. Deixem de ser burras. A igreja não faz milagre para ser ricas. Um carro, uma casa, olha, já tem uma casa em uma semana. Já tem uma casa com piscina. Olha, o bispo X mandou entregar isto porque Deus dará de volta ao dobro. Quem foi que disse isso? E a igreja toquista devia refletir mais. Eu espero que esse vídeo chegue até ao tal líder religioso da igreja toquista. Quem está a falar aqui. Eu sou a filha de um ex-membro daquela igreja. Naquele tempo, sim, dizia-se o que é ser toquista. Hoje em dia, ser toquista está a ser banalizado. É uma vergonha ver aquele líder que se diz líder da igreja toquista sentar com pessoas que fizeram parte de certos massacres nos anos atrás. A igreja no seu quadrado, política no seu quadrado. E façam-me o favor de não induzirem os cristãos, não induzirem os fiéis nas eleições. Política é política, religião é religião. Irmãs deixam de ficar cegas, tirarem as vendas nas vossas caras. Deixem de meter os vossos bens nas igrejas com um fim de promessas e milagres. Eu tenho saudade daquele tempo em que as igrejas sabiam onde estavam os seus fiéis, sabiam onde estavam os seus membros.
Hoje em dia as igrejas estão preocupadas em o que essa pessoa vai doar para a igreja. O que essa pessoa faz no dia a dia para ajudar a igreja, ajudar em termos monetários. Mentirem essas pessoas: se tu deres o dobro, terás o dobro. Quando alguém quiser fazer caridade, vai nos bairros sociais, vão fazer nas pessoas mais carenciadas nas ruas. Não é pegar o dinheiro, levar para as igrejas com promessas de ter mais. Fazer caridade para o bispo. Vocês sabem qual é a vida desses bispos? Vocês sabem o quanto essas pessoas são ricas? Mesmo roendo os ossos das pessoas que já não têm, entendeu? Mas que aquelas pessoas são obrigadas a levarem aquilo que elas não têm nas igrejas. Abram o olho. Nem todos que se diz profetas são profetas. Nem todos que se dizem líderes religiosos são líderes religiosos. São raposas. Lebres, carniceiros. Eu termino já e voltarei com um novo tema. E obrigada por este momento. Reflitam, porque o meu canal é multifaceta. Fala de vários temas, não só na política, mas em várias áreas. E eu espero que compartilhem isso. E eu espero as críticas e os comentários negativo, positivo. Mas mesmo assim, é com isto que as pessoas cresçam. E eu espero que algumas irmãs abram os olhos. Não deixem os vossos filhos morrerem de fome porque tem que levar o dízimo, tem que ofertar na igreja e o teu filho dorme com barriga vazia. Vocês dormem na rua. Porque a igreja induziu-me a assinar um papel e eu, neste momento, durmo na rua com os meus filhos. Está a chorar o quê? Você sabia? Você sabia que isto ia acontecer? Porque nenhum milagre aparece tão rápido. Nenhuma promessa é feita tão rápido. Espero que gostem. Obrigada. Uma boa noite.